Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davidson Santana, o seu professor de matemática. Se esta é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Treine Matemática. E você caiu diretamente aqui na nossa quinta aula da sequência de frações, da aula de frações, onde hoje nós vamos falar aqui sobre divisão entre frações. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sino para ativar as notificações. Bem, a ideia que eu vou trazer aqui para a divisão de frações, para que você compreenda a regra de divisão de frações, é o seguinte: uma divisão, quando eu estou efetuando ela, eu estou multiplicando um número pelo inverso do outro. Como assim, professor? Inverso do outro? Antes de falar aqui, deixa eu só te mostrar o que danado é inverso. Veja só. Quando eu tenho aqui, por exemplo, 2, isso é a mesma coisa que 2 unidades, ou seja, 2 sobre 1, tá? Lembre-se que o 1 é também chamado de a unidade, então é 2 unidades. Então, se é inverso, a gente vai virá-lo de ponta cabeça, tá? Então, o inverso do 2 é 1 sobre 2. Então, quando, por exemplo, se eu tivesse aqui 16 dividido para 2, 16 dividido para 2, isso é a mesma coisa que eu estar fazendo a multiplicação do 16 pelo inverso do 2. Quem é o inverso do 2? O inverso do 2 é 1 sobre 2. Tranquilo? É com essa ideia aqui de que efetuar uma divisão é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Anote isso daí, dá uma pausa no vídeo, volta lá e anota isso que eu falei. Efetuar a divisão é multiplicar pelo inverso de um número. Beleza? Lembrando que não pode ser zero, senão essa resultado vai ser indeterminado, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo. As frações que nós utilizamos na aula anterior, 2 quintos e 3 oitavos, só que agora eu vou efetuar uma divisão entre elas. 2 quintos e 3 oitavos. Que eu posso representar dessa forma, ou também, né, podemos representar por 2 quintos dividido por 3 oitavos. Lembre-se que toda divisão pode ser representada por uma fração e vice-versa, ou seja, toda fração representa uma divisão, porque eu expliquei lá na primeira aula que fração tem o mesmo significado de fragmento, pedaços, inicialmente, né? Bem, como é que eu vou fazer aqui então? Para efetuar a multiplicação multiplicação não, eu já estou dando spoiler do que eu vou fazer aqui. Então, para efetuar a divisão entre essas frações, eu vou pegar a primeira fração, vou repeti-la e vou multiplicar ela pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso de 3 oitavos é 8 terços. E observe que não dá para fazer aquela simplificação que eu ensinei de bônus na aula anterior. Se você não viu, te aconselho a dar uma olhada na aula anterior sobre multiplicação de frações. Mas continuando aqui, na aula de hoje. Então, eu saí de uma divisão e cheguei numa multiplicação. Veja só, eu estou me apoiando num resultado que eu já sei fazer, numa operação que eu já sei fazer. Então, multiplicação de frações é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes 8 vai dar 16 sobre quanto? 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15 e eu já cheguei numa fração irredutível. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido e conto contigo na aula seguinte, que é uma aula de transição do conteúdo de frações para o de números decimais, porque uma coisa tem a ver com a outra, sim. Aqui, em frações e números decimais, uma coisa tem a ver com a outra, sim. Porque
uma está intimamente ligada à outra e a gente pode usar um ou outro para resolver os problemas, tá? Então conto contigo na próxima aula. Valeu!